Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. Nós conversamos no encontro passado do verso 1 ao 6, e agora vamos conversar um pouco sobre Romanos 7, do verso 7 ao 13, vamos ver até onde nós vamos hoje. Muito bem, o verso 7, eu vou pedir que alguém leia, você de casa também puder abrir a sua Bíblia, acessar aí, verso 7 do Romanos 7, o número 7 ele é bastante sugestivo, né? Ele dá a ideia de algo completo, perfeito. É um número interessante. Engenheiro, pois, e a lei, pecado, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E a lei é pecado, né? Pergunta o que ele faz. De modo nenhum. A lei não é pecado. Eu não conheceria a concupiscência se não fosse pela lei. Quer dizer, a lei, ela me ajudou a perceber, a enxergar, né, o meu pecado, a minha condição. Então a lei é boa. A lei não é pecado. Ela coloca o pecado, né? Ela destaca o pecado, ela reforça o pecado, mostra o pecado assim em todos os ângulos possíveis, mas ela é boa, a lei é boa. A lei não é pecado. Ela mostra o pecado, mas ela não é pecado, né? De modo nenhum. E aí ele usa uma das leis, né, como exemplo. Ele usou a lei, não cobiçarás. Então usou a lei, o mandamento não cobiçar. Como que eu ia entender isso na minha vida se não existisse uma lei que me dissesse não cobiçarás? Então os desejos, as concupiscências, né, elas são realçadas pela lei. Segundo o comentário Moody, a lei mostra o que o pecado é. Então a lei mostra o pecado do jeito que ele é. Se não houvesse lei, diz o novo comentário da Bíblia, não teríamos consciência da força do pecado. E assim estaríamos desapercebidos de sua existência. É como assim, o pecado existiria, mas nós não teríamos a consciência plena do pecado. É como uma criança. A criança é considerada sem lei, ela não tem essa consciência de pecado. Então uma criança mente, uma criança rouba, mas aquilo para ela é algo mais ou menos natural, ela está testando o mundo, ela está aprendendo o que é certo e o que é errado, mas ela não tem essa consciência, né, do que realmente seja pecado. Champlin, ele chama a atenção para o uso do pronome pessoal eu, né, porque o apóstolo usa muito em Romanos o pronome pessoal nós. Então ele se envolve bastante, né, nessa carta aos Romanos e também em outras. Ele se envolve bastante. Mas agora ele muda do pronome nós para eu. Então esse eu, né, o ego, né, lá do grego, né, o ego, então esse eu, ele acaba sendo muito impactante nesse capítulo 7, né? Então então fica parecendo que é só o Paulo, está falando por ele, ele vive aquilo. Aí o Champlin vai dizer o seguinte, que essa palavra eu, entretanto, tem por intuito representar a humanidade inteira, sobretudo os judeus que conheciam e procuravam obedecer às ordens da lei mosaica, bem como aos crentes, os quais tinham vindo a conhecer experimentalmente a Cristo. Então que esse termo eu, a gente não pode dizer que é apenas Paulo, mas que Paulo está falando em nome da humanidade, né, especialmente dos judeus que viviam sob a lei. Champlin acredita que Romanos 7 descreve 3 situações. A primeira, a luta de um judeu consciente antes de sua conversão a Cristo. Então é uma luta de alguém que observa a lei, e a lei é pesada, a lei é rigorosa. Né? Você sabe que no judaísmo há 613 mandamentos. Né? São 365 mandamentos negativos, aqueles mandamentos não faça isso, não faça aquilo, né? A gente chama de negativos porque tem o não, e 248 mandamentos positivos, né? Faça e tal. O que acontece? Então é bastante pesado você observar um número tão grande de leis. É claro que boa parte dessas leis já caducaram, elas não funcionam mais devido às próprias circunstâncias da lei, né? Então tem leis que já se prescreveram. Não, mesmo assim, o número é enorme. É um peso muito grande. Uma segunda situação que Romanos 7 descreveria, segundo Champlin, é a experiência de qualquer pessoa consciente
que talvez reconheça alguma forma da lei, descobrindo que é impossível realizar aquilo que sua própria consciência lhe determina. Então seria um segundo grupo. São pessoas conscientes, reconhecem que a lei tem um papel muito importante, mas descobre que é impossível realizar aquilo que a sua própria consciência lhe determina. Quer fazer as coisas do jeito certo, mas acaba não conseguindo. E um terceiro grupo, o conflito seria o conflito do crente após a sua conversão, que procura livrar-se da presença do pecado, tendo chegado a descobrir que, embora esteja em Cristo, a sua antiga natureza ainda está bem presente e ativa com ele. Então, temos aqui três possibilidades apresentadas, né, de Romanos 7. Eu concordo plenamente com os dois primeiros argumentos, né, de Champlin, em que trata-se dos judeus antes da conversão, e também pode se tratar de uma pessoa consciente da lei, mas que entende que é impossível, não consegue realizar aquilo que a própria consciência lhe determina. Sem Cristo, sem a graça, é impossível vencer o pecado integralmente. Quanto ao terceiro argumento, de que está em foco também o convertido a Cristo e a luta entre a nova e a velha natureza, dá para concordar em parte. Dá para concordar em parte. Se o servo de Jesus dá ouvidos ao antigo patrão, o pecado, em certo grau, essa pessoa acaba servindo ao pecado e prejudicando em muito o seu processo de santificação. É uma pessoa que deveria considerar-se morta para o pecado e viva para a graça, mas que vive como se o pecado ainda fosse o seu senhor, o seu patrão. Estou chamando aqui de patrão. Isto é próprio das criancinhas de Deus, de João 1,12, que ainda é um recém-nascido, é um bebê espiritual, conforme diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra filho ali é tecnia, que significa recém-nascido, criancinha, diferente dos filhos maduros de Deus, de Mateus capítulo 5, onde se usa o termo ruios, ou seja, filho maduro, que é capaz de oferecer a outra face, que é capaz de caminhar uma segunda milha, que é capaz de orar pelo inimigo, de falar bem de quem fala mal dele. Esse é o crente maduro. E o crente maduro vai pecar muito menos do que o crente imaturo. Então, o crente imaturo está propenso a pecar mais vezes, ou ouvir mais o antigo patrão do que o novo. Champlin faz uma separação aqui dos versos 7 a 13 e de 14 a 25. Eu estou trabalhando de 7 a 13 hoje, até onde a gente conseguir chegar. E ele vai dizer que de 7 a 13 tem a ver com um homem iluminado, uma pessoa iluminada, mas ainda não regenerada. E que os versos 14 a 25, a próxima parte do capítulo 7 de Romanos, se refere ao cristão já regenerado. É como uma luta, né, do homem regenerado contra o pecado. E aí, de novo, eu concordo em parte com Champlin. Para mim, por tudo que recolhi do caráter de Paulo em suas cartas, começando por Romanos, carta aos Romanos são 16 capítulos, e as outras 12 cartas, eu vejo ali Paulo como um servo de Deus, Paulo como um servo de Deus, verdadeiramente regenerado, um homem piedoso e santo. Os versos 7 a 25 se referem, na minha interpretação minoritária, que a maioria interpreta diferente, esses versículos também se referem ao homem não regenerado. Esse que não consegue fazer o bem que ele quer, só consegue fazer o mal que ele não quer. Esse ele faz, mas o bem que ele quer ele não faz. Então é o homem sem o domínio da graça, sem o domínio do Espírito, sem o encontro com Cristo. Paulo diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então seriam pessoas que não são de Cristo. Elas realmente estariam nessa condição de não conseguir fazer o bem que querem e sim o mal que não querem. Ao homem guiado pela lei, aí estaria não só o 7 a 25, mas desde aliás, não só
o 14 a 25, mas desde o 7 ao 25. Porque de 1 a 6, a gente viu semana passada, é mais ou menos tranquilo, as pessoas aceitam de certa forma mais tranquilamente, que ali é uma ilustração de uma mulher casada, e aí se o marido morre, a mulher está livre da lei do marido, da lei do casamento, está livre para se casar de novo, que é uma ilustração. Quer dizer, agora ela se casa com a graça, antes era casada com a lei, e ali a gente viu que quem morre, né, no texto é a mulher, que representa todos os regenerados, aqueles que encontraram a Cristo, que representa os cristãos em geral, ou aquele que encontrou Cristo, né, mesmo não sendo um cristão nominal, que às vezes nem pratica o cristianismo, mas encontrou Cristo. Então estamos falando de todos esses que tiveram um encontro com Cristo, um encontro com Deus, e então essas pessoas, elas estão livres do antigo patrão, representado pela lei, que realça o pecado, e o pecado então é um funcionário, seria um funcionário uma espécie de funcionário da lei. O salvo, aquele que está debaixo da graça e não mais debaixo da lei, aquele que anda segundo o Espírito e não segundo a carne, mas no Espírito, porque o Espírito de Deus habita nele e por isso ele é de Cristo, não deve nada ao pecado. Não tem a mínima obrigação em obedecer ao pecado. Contudo, o filho e a filha imaturos de Deus cometem pecados, ou cometem mais pecados do que deveriam cometer. Isso não é razão para se dizer que o servo da graça é escravo do pecado. O servo da graça é escravo da graça. Ele tem um novo senhor, ou se a gente quiser chamar a graça de senhora, uma nova senhora, uma nova patroa. Verso 8, quem pode ler para nós? E se alguém tiver um comentário do verso 7, também pode fazê-lo. Se tiver pergunta, pode também fazer. Se eu não souber, eu anoto aqui e pesquiso. Se eu souber a resposta, também eu trago. Já apresento. Mas o pecado tomando ocasião do mandamento superou em toda a concupiscência, enquanto sem a lei estava morto o pecado. E sem a lei, o pecado estava morto. Ele estava desconhecido. Ele não se tinha consciência dele. Sim, Tiago. Ainda no verso 7? Isso. Você falou de pergunta? Isso. Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. E quando eu vou ler o capítulo 7 todo, quando ele vai mencionar alguns tópicos da lei para relembrá-la, ele vai falar: não adulterarás, não cobiçarás, não roubarás ou não furtarás. Ele sempre fez menção aos 10 mandamentos. Ele não mencionou detalhes da lei. Isso, foi genérico. Ele mencionou detalhes como menores, né? Limpar as mãos. Que quando o senhor falou sobre o 619, 613, essa é a sensação que fica, né? De qual lei que ele está falando? Ele está defendendo todas as 613, mas por que quando ele menciona, ele só toca nos principais que estão lá já nos 10 mandamentos? As 613 leis ou mandamentos judaicos, eles estão baseados todos na Bíblia, mas com interpretações e extensões dos mandamentos. Então, entram também interpretações, né, rabínicas dos mandamentos. Por isso se chegou a 613. A gente pode até... hoje é muito fácil, né? Hoje com a internet, nós conseguimos rapidamente encontrar, né, esses 613 mandamentos e verificar que muitos deles já estão caducos, né, que já não são mais aplicáveis aos judeus, e os judeus sabem disso, por várias circunstâncias. Por exemplo, tem mandamentos ligados aos sacrifícios. Então, os judeus não fazem mais sacrifício desde que o templo de Jerusalém foi destruído. Quer dizer, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Em 586 a.C., né, pelos babilônicos, e no ano 70 pelos romanos. Quer dizer, do ano 70 até hoje, as leis que têm a ver com o sacrifício, elas estão em stand-by, né? Se os sacrifícios retornarem, aí elas fazem sentido, mas fora isso, então tem leis que não são mais praticadas, né? Que não prevalecem. Paulo, do 7 ao 13, ele só menciona a cobiça, né? Não cobiçarás. E ele nem entra em detalhes, né? Cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, é a cobiça em geral. Que vamos dizer que a cobiçar
é algo mundial, internacional, é algo presente na humanidade, é algo que está presente em toda a humanidade. Então, realmente, ele não entra em detalhes. Inclusive, ele diz, eu falo aos conhecedores da lei, lá no início do capítulo. Se ele fala a quem conhece a lei, ele não precisa de entrar em muitos detalhes quanto à lei, porque o objetivo dele, na verdade, é dizer que a lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela expõe o pecado. A lei, nesse caso, mata. Ela vai me matar. Quer dizer, vai mostrar que eu estou morto. Eu não tinha consciência que eu estava morto espiritualmente, e nesse ponto a lei é muito positiva. Porque quando ela mostra que eu estou morto espiritualmente, eu tenho condições de buscar a vida. De buscar a ressurreição, de querer deixar o estado de morto. Quer dizer, é um morto que ainda escuta, que ainda vê, que se ele for chamado, por exemplo, Adão e Eva estavam mortos no paraíso, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus os chama. Adão, onde estás? Senhor, ouvi tua voz soar no jardim, tive medo e me escondi. Estou envergonhado. Quer dizer, é um morto que escuta a voz de Deus. Então, estamos falando de morte física, estamos falando de morte espiritual, que é separação da comunhão com Deus. Só que essa separação da comunhão, se não existe a lei, eu não tenho consciência. Não tenho consciência disso. Sim, só mais um detalhe. Porque o grande, entre aspas, questionamento que os judeus têm a respeito de Jesus é que Jesus não cumpre a lei. Então, é claro que a gente tem uma noção de que eles levam muito ao pé da letra, que Jesus está oferecendo uma nova interpretação. E Jesus oferece uma interpretação nova da lei. Da lei. Mas eles falam assim, em parte, quando eu leio um livro judeu, eles falam assim, o Jesus de Nazaré fala que veio cumprir a lei, mas determinadas palavras dele é contra a lei. Na verdade, ele não é contra a lei, ele é contra interpretações equivocadas da lei. Ao comentar o verso 8, Champlin diz o seguinte: a lei desperta o cão feroz que dorme, impelindo-o à rua, à procura de qualquer maldade em que possa envolver-se. Então, a lei desperta o cão feroz que dorme. Ele está dormente, a pessoa não tem consciência, a lei vem e mostra esse cão feroz. Hoje mesmo quase fui mordido pela minha cachorrinha. A cachorra, quando eu saio com ela para passear na rua, é um anjinho, uma doçura, não late com ninguém, não ameaça morder ninguém. Mas se chega alguém em casa, ela vira um leão. Ela é pequenina, mas ela cresce. E eu saí com ela só no passeio, enquanto a minha esposa saía com o carro, e aí chegou uma pessoa. E ela ficou brava demais e, querendo sair, ameaçou me morder para que eu soltasse para ela morder a pessoa. É o cão, alguém falou que é o cão espananga. Né? É o cão que foi despertado. Quem que despertou? Uma pessoa que ela não conhece ou que está ameaçando a moradia dela. Aí despertou o cão feroz que dorme. Ela estava tranquila e virou realmente um verdadeiro cão, fazendo justiça ao nome. Em cima desse comentário, podemos dizer que a graça, ao contrário da lei, é um leão domesticado que protege seus pupilos dos ataques de animais ferozes ou peçonhentos do mundo espiritual que nos atacam, que nos ameaçam. Eu pensei a graça, não um gatinho manso, mas um leão, só que é um leão doméstico, é um leão tranquilo, mas que bota respeito. A hora que o leão dá o rugido, todo mundo foge. Realmente a graça, ela seria esse leão. Enquanto que a lei é ela desperta o cão feroz que dorme, a graça, para mim, é esse leão domesticado, mas muito poderoso, que protege quem está com ele, ou com ela. O comentário Moody vai dizer o seguinte, que sem a lei, o pecado não nos é aparente. Podemos dizer da graça, e aí eu comentando isso, né, que com ela o pecado aparente é vencido, é dominado. A lei mostra o pecado, a graça o domina. A lei mostra, a graça domina. Não sei se há algum comentário, alguma pergunta também do verso 8. Está por ordem algum comentário, algum ponto que a gente não tratou,
Alguma questão que você percebeu aí, que eu não percebi? Essa coisa do dominar, dominar tudo isso, né? Porque quando Caim já tinha o desejo de matar, Deus fala com ele, o pecado já de uma forma você tem capacidade para dominar. E essa questão de dominar, assim, o Caim, lá no início da história humana, realmente poderia ter dominado o desejo de matar o irmão e não ter matado. Deus mesmo diz, você pode dominar, mas tem que querer. Imagina trazendo hoje com a graça, né? Portanto, não vale a gente, né, abrir a boca e falar, o espírito é... A carne é fraca, o espírito é forte. Sabe o que é, né? Eu caí porque a carne é fraca, não vale a gente falar. Nós não podemos pegar nessa parte da carne é fraca, a gente tem que pegar nessa parte da carne é fraca, porque realmente é fraca mesmo, para, como diz a palavra, aquele que está em pé, olhe para que não caia. É para que fiquemos acesos, atentos, sabe? Tem aquela percepção espiritual para vencermos as armadilhas de Satanás, que tão de perto nos rodeia, mas é um leão bravo, não domesticado e que quer destruir. Rugindo como um leão, mas um leão faminto, que quer destruir, quer matar. E aí é bem gracioso quando fala dessa graça como um leão que dorme, porque realmente, se a gente, por isso que a palavra diz que a gente pode ser tentado, a gente não vai cair, né? Porque se a gente olha para essa graça que ruge como um leão que está em nós, a gente, né, tem força para poder realmente vencer essa... Isso é o verdadeiro leão. Jesus também retratado como leão da tribo de Judá. Então essa figura do leão, por isso eu trouxe a figura do leão para a graça também. Pastor, aqui no versículo 8, essa tradução minha, ela fala que, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Que oportunidade é essa que esse pecado aproveita e dá por esse mandamento? É exatamente a oportunidade que aconteceu lá no Éden. Pensa lá da árvore, você tem uma árvore no meio do jardim. Se não existisse uma lei, um mandamento dizendo não comerás, porque no dia que você comer você morrerá, o pecado estaria fraco. Ele pega a oportunidade que ele tem, que é a lei. E a lei, ela vai realçar, ela realça o pecado. Então ele aproveita a oportunidade do mandamento, porque o mandamento desperta. Quando você fala para o menino, não pule daí, ele, se você descuidar, ele vai pular. Um lugar alto, que estamos prevendo que ele vai se machucar, mas porque você falou que ele não deve pular, às vezes ele acaba pulando. Então é melhor não falar nada, ir lá e tirar do ambiente. Porque se você fala, aí o pecado toma a oportunidade, essa é uma grande oportunidade do pecado entrar na vida, que é pelo despertamento que a lei, não é a lei que é pecado. Como a lei desperta, o pecado aproveita. O pecado, ele quer contradizer o que é correto, né? É isso mesmo. Verso de número 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Isso, a primeira coisa que a gente entende, eu vivia sem lei, seria a fase da infância, da criancice, que você não tem compromisso com a lei, você não tem consciência da lei, não tem esse conhecimento da lei. Paulo se percebe morto espiritualmente quando a lei vem fazer parte da vida dele. Porque sem a lei, e aí Paulo, a gente está entendendo, Paulo está representando a humanidade, nesse sentido, representando a raça humana, quando ele está falando. Então isso se expande não só para a vida de Paulo, mas para a vida de todos nós, dos humanos, dos seres humanos, que nós nos percebemos mortos espiritualmente com a lei. Porque sem a lei, a gente viveria como se não existisse pecado. Como nada é proibido, está tudo certo. Onde as coisas não são proibidas, tem certas coisas no Brasil, por exemplo, que foram proibidas aos crentes, que seria muito melhor se não tivesse proibido. Porque eram coisas, inclusive, que não eram pecado, de acordo com a Bíblia, mas que se tornaram, porque a pessoa ficou carregando aquele peso tão grande, que o dia que ela quis experimentar algo daquilo proibido, mas nem era bíblico, era a religião que estava fazendo isso, trouxe um peso, um sentimento de culpa muito grande. Vou dar um exemplo. Que mal haveria, por exemplo, de eu dançar com a minha esposa. Mas, lá no passado e ainda hoje, foi ensinado para os cristãos, especialmente evangélicos, que dançar é pecado. Então, se você
resolve dançar, você dança. E está dizendo ali o pastor Alberdan que entra na questão dos usos, costumes, algumas práticas, que às vezes não tem nada de bíblico, mas se tornou uma lei. E aí a lei traz esse peso e nos mata. Nos mata. Então eu dei um exemplo da dança. Hoje as pessoas querem dançar lá na frente, na hora do culto, que é uma forma também tentando resgatar a dança. Não sei se é a melhor maneira de resgatar a dança, mas é muito difícil você resgatar algo que a vida inteira foi considerado pecado. Como, por exemplo, resgatar Romanos 7, entendendo que Romanos 7 são duas ilustrações, da mulher casada, que o marido morrendo ela está livre, e o outro quando estava debaixo da lei e não debaixo da graça. Que debaixo da lei não conseguia e debaixo da graça ele consegue. Algo que a vida inteira aprendemos que não, ali é para todos os crentes, ninguém consegue mesmo. A carne é fraca, pecamos por pensamentos, palavras e obras, e tem os argumentos para dizer que realmente Paulo está falando dele mesmo, convertido, missionário de Deus, homem de Deus, que não consegue fazer o bem. É difícil você mudar uma coisa que a vida inteira foi ensinado de outra forma. É até estranho alguém trazer isso como uma interpretação possível de Romanos 7, como eu estou trazendo, que em alguns, dependendo da época, eu já faço isso desde 1986, que eu venho estudando sobre isso, e já preguei muito sobre isso. Depois eu silenciei, fiquei um tempo em silêncio, como alguns dos profetas de Deus, não toquei mais no assunto, e estou trazendo agora, no século XXI é que eu estou trazendo esse assunto, e o século XXI já está com 24 anos. Já é um senhor, um jovem senhor, de 24 anos. Robertson, citado por Champlin, parafraseia Paulo da seguinte forma: minha vida aparente terminou. Minha vida aparente terminou. Porque tomei consciência do pecado, da violação da lei. Antes eu já estava morto, mas não o sabia. Então descobri que eu estava espiritualmente morto. A lei me fez descobrir o que eu já era, mas não sabia. Espiritualmente morto. A descoberta da nossa morte espiritual é graças à lei. Ela expõe o pecado, o qual, sendo consumado, gera a morte. A graça, ao contrário, gera a vida. Ao tomar consciência do pecado, diz o comentário Moody, Paulo se viu morto espiritualmente, se viu separado de Deus, mesmo cumprindo um monte de leis, mesmo trabalhando em prol da lei, inclusive prendendo e matando pessoas em nome da lei, como entendendo que estava fazendo a coisa certa. Aí entra a questão da interpretação que se dava à lei. É mais ou menos o seguinte, eu tenho um aluno de doutorado, e ele estava contando outro dia, em sala de aula, que uma parenta dele foi traída pelo marido. O marido arrumou um filho fora do casamento. E aí ela perdoou o marido. Passado um tempo, descobre um outro filho com outra mulher. Ela perdoa o marido. Daqui a pouco descobre um terceiro. E ela perdoa o marido. Só que essa pessoa que está perdoando o marido, não sei se entre aspas ou como que é isso, se verdadeiramente, tentou se matar algumas vezes. Porque, na concepção dela, separar-se do marido era um pecado abominável. Mas não seria um pecado abominável tirar a própria vida? Veja o que ponto chega. Então, se você tem uma convicção, uma certa convicção, eu tenho convicção que o divórcio é um pecado terrível, que eu estou perdido para sempre. Eu vou tirar a minha vida. Você está entendendo? Quer dizer, entre separar de um marido que trai o tempo todo, que maltrata, e morrer eu mesmo me matando, eu prefiro me matar como se me matar não fosse pecado. Se transgredir contra a vida, contra a criação de Deus, contra a imagem de Deus, não fosse um pecado que eu estivesse cometendo. Inconscientemente, é claro, né? Inconscientemente. Ninguém faz isso conscientemente. Se estiver bastante consciente, antes da gente se matar, a gente não se mata, não é verdade?
Mas se não tiver consciente, pode acontecer da gente se matar mesmo. Literalmente. Temos história de vários que se mataram. E de vários que nem sabemos que se mataram. Sabemos que morreram, mas não sabemos como. Às vezes se morreu, quer dizer, se matou. Ah, fulano morreu. Né? Se morreu, né? Se eu pudesse dizer assim, né? Se matou. Você tocou num ponto polêmico aí, pastor. Polêmico. Né? Polêmico. Eu falei que o Romanos 7 é polêmico. Não precisava trazer outra. Né? Puxamos uma linha, né? Aproveitando o ensejo, na opinião do senhor, como fica a questão do suicídio? A pessoa que decide se matar. Então, eu não tenho uma resposta para essa questão do suicídio em si, mas o que eu imagino, a pessoa não é bem... Eu creio que a pessoa está numa situação tão terrível, tão insuportável, que ela não consegue, não vê saída, e às vezes a saída está até próximo dela, mas não consegue enxergar devido a toda a pressão, tudo que ela está sofrendo, que ela fica cega, que ela está meio que fora de si. Acho que chegar ao ponto de tirar a própria vida, naquele momento crucial ali, a pessoa está realmente muito, muito perturbada. Eu não sou psiquiatra, nem psicólogo, não tenho formação para responder isso, nesse ponto de vista da medicina e tal. Mas do ponto de vista espiritual, é que a pessoa está tão desaconsoada de tudo, que sentindo uma dor existencial tão grande. E aí nós temos pessoas da Bíblia, como o profeta Elias, mesmo um profeta Elias, que entrou em depressão, que foi viver dentro de uma caverna, que se enclausurou, que se encavernou. Ele estava deprimido, e um homem desse para se matar é uma oportunidade. Então, a misericórdia de Deus aí o salva. Os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, também entraram em depressão, em situações gravíssimas, e muitas desejaram morrer, falaram isso para Deus. Lembro de Jonas. Melhor é morrer do que viver. Você acha, Jonas, que é razoável? É razoável. Minha morte é bastante razoável. Jó, um homem de Deus extraordinário, um exemplo para a humanidade, amaldiçoou o dia do nascimento. Então era preferível não ter nascido. Ele não está desejando assim, tirar a vida, mas se eu não tivesse nascido, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Então, é uma questão muito séria. E outra, fração de segundo, da fração do segundo, Deus é que tem capacidade. A gente tem até instrumento hoje, né, para segundo, fração de segundo, que faz toda a diferença numa competição, por exemplo, uma corrida e tal. Mas Deus ele vai muito além da fração do segundo, consegue ver tudo ao mesmo tempo. E então a gente não pode condenar essas pessoas que se matam ao inferno. E que todas as pessoas que se mataram até hoje foram para o inferno porque se mataram. Tem religião que nem faz um culto fúnebre para pessoas que se mataram. Eu fui convidado mesmo, não sei se isso é normal na religião budista, né? Realmente me falta o conhecimento, mas eu falei no velório de um budista que tirou a própria vida e ninguém apareceu para falar. Aí foi um pastor batista que falou no velório, de alguém que tirou a própria vida. Porque há é considerado aí talvez uma pessoa que tira a própria vida não merece. Um tema, a salvação. Mas quem somos nós para julgar, já que nós só vemos o aparente? Deus vê o todo. Vê o antes, o durante e o depois. E é um tema complexo, é um tema que merece um estudo longo, o suicídio. Alguns falam, por exemplo, que o rei Saul se suicidou. Aquilo não é suicídio. O rei Saul, aquilo ali é uma questão de guerra. Então ele se lançar, ele está morrendo. Ele se lançar, ele não quer cair na mão do inimigo, ele vai morrer. Para não morrer, Sansão, por exemplo, quando derruba o templo, ele se matou junto, mas não é considerado, ele está tirando a vida porque desanimou da vida. O Saul pede o pajem que o mate, mas nenhum pajem vai fazer isso, matar o rei. No caso de Sansão, aí ele se joga sobre a lança. no caso de Sansão, ele ora antes e pede a Deus mais uma vez a força. Isso, inclusive. Deus dá, se for suicídio, Deus não dá. Isso, exatamente. O Sansão pede força para se matar, matando todo mundo que está ali, os inimigos. Então tem uma diferença. É tênue, né? Mas tem. Mas se for suicídio, Deus não ia dar a força para ele. Exatamente. Pessoal, a gente chegou no verso 9. Eu nem comentei o verso 9 todo. Eu vou terminar um comentário que eu escrevi aqui do verso 9, que aí na próxima a gente começa no verso 10. Paulo se viu morto espiritualmente, se viu separado de Deus. Sabemos que essa revelação se dá por intermédio da lei.
É ela que lança luz sobre o pecado e a morte espiritual. No Éden, nós morremos espiritualmente, nos separamos da comunhão com Deus, exatamente por termos desobedecido a uma lei, a lei divina, não comerás. Claro que isso pode implicar, essa fala minha, quando eu escrevi isso aqui, eu pensei, isso implica uma outra verdade. Claro que isso pode implicar que uma pessoa, mesmo debaixo da graça, porque nós estamos falando de Adão e Eva sem pecado, que uma pessoa, mesmo debaixo da graça, esteja sujeita a obedecer ao pecado. A graça nos dá vitória do pecado todas as vezes que dizemos não para a transgressão da lei e dizemos sim para a graça. Mas se eu digo não para a graça, eu peco. A graça, falei que era como um leão, agora, esses dias de frio, eu botei aqui que a graça é como um cobertor em dias gelados. Ela está o tempo todo ao pé da cama. Se quisermos, basta puxá-la e nos cobrirmos com ela. Só passaremos frio se quisermos, ou se nos acharmos incapazes de sentir frio sem o cobertor da graça. A arrogância. Não, eu não sinto frio. Os irmãos estão vendo, né? Estou aqui com uma blusa linda que a irmã Eva do Carmo, até achei que era Eva Patrocínio, vou falar, isso é um presente da Eva, que a Eva Patrocínio, ela já tem esse hábito, aí eu fui surpreendido pela outra Eva, né? A Eva do Carmo. Me deu essa blusa, eu estou sentindo até calor com essa blusa, ela é bem quente, aqui não está tão frio hoje, mas com o frio é uma maravilha. Quer dizer, mesmo estando tão frio, ela aquece bastante, benção demais. Então a graça pode ser como essa blusa. Ela está disponível, mas eu preciso dizer sim para ela. Não, vou deixar isso em casa, eu não sinto frio, não. E aí passa um frio terrível, por arrogância. Ok? Deus nos abençoe. Com a bênção dele, a gente retoma então a partir do verso 10. Deixa eu anotar aqui para não esquecer.